Hoje nós vamos falar do significado do nome das pessoas em sonho. As pessoas podem ter vários significados em sonhos e eu já tenho outros vídeos explicando isso aqui no canal. Mas essa é uma informação que envolve tantos fatores e algo tão grande, tão rico, que hoje eu vou falar do significado das pessoas em sonhos através do que significa o nome delas, o que o nome delas representa. O que acontece é que eu recebo muita gente me escrevendo: eu sonhei com meu pai, eu sonhei com o vizinho, com meu chefe, com um amigo de infância. Mas o que acontece é que só a pessoa que sonhou e que conhece essas pessoas com as quais ela sonhou, que consegue dizer o que elas representam, o que elas representam para ela e os possíveis significados que essa pessoa pode dizer. Mas muitas vezes a gente sonha com pessoas com nomes e às vezes a gente não as conhece. E daí, nesse caso, a gente vai usar o significado do nome da pessoa. Existem vários fatores para você usar ou para você analisar uma pessoa em sonho. Pode ser através do nome dela, que é o que eu vou usar hoje. Pode ser através de uma característica forte que ela tenha, de um comportamento. Pode ser alguma lembrança que você tenha dela. Sobre isso eu falo nos outros vídeos. Mas hoje o foco é através do significado do nome da pessoa. Eu sempre falo que na Bíblia o significado de nomes e lugares, eles são muito importantes e eles nos levam a uma mensagem, a alguma interpretação. Então, baseado nisso, eu vou usar os 10 primeiros nomes da genealogia de Jesus que viveram no primeiro milênio. E vou te contar uma mensagem que existe escondida através do significado do nome desses 10 personagens que estão nos levando até Cristo. Eu gravei um vídeo explicando e dando as bases para esse vídeo que explica que Deus explica o final, ou ele mostra o final desde o começo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto esse vídeo que fala dos tempos determinados de Deus. Mas esse vídeo vai explicar que Deus mostra aquilo que ele vai fazer. E nesse caso, Deus está mostrando o final, aquilo que vai acontecer no final dos tempos, pelo começo, pelos 10 primeiras pessoas, 10 primeiros personagens que fazem parte da genealogia de Jesus. A nossa base sempre as Escrituras. E como eu digo, sempre tudo nas Escrituras apontam para Cristo, mesmo quando o nome dele não está sendo envolvido. E eu vou te mostrar isso mais uma vez através desses 10 nomes. Mas se você não é inscrito no canal e gosta desse assunto de entender as mensagens de Deus através dos seus sonhos ou através das repetições, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Eu quero começar esse tema do significado do nome como representação da mensagem de Deus em sonho, com o sonho que eu tive esse ano ainda. Então, no sonho, eu estava no meu trabalho e algumas coisas, alguns móveis tinham sido mudados de lugar, mas eram as mesmas pessoas, os mesmos móveis. E você sonhar com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, é algo normal. Então, porque faz parte da nossa memória, faz parte daquilo que a gente está vivenciando, então é normal que isso faça parte dos nossos sonhos, as coisas e as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, no sonho eu sonhei que estava no meu ambiente de trabalho, algumas mesas tinham sido trocadas de lugar, inclusive a minha, e no sonho tinha um dos meus chefes, ele vinha e se sentava na minha mesa, se sentava comigo e a gente ficava conversando. Só que no sonho, esse meu chefe, embora fosse ele, eu soubesse no sonho que era ele tinha uma aparência completamente diferente. Então, a princípio, eu descartei esse sonho, porque é um sonho falando do meu cotidiano, do meu dia a dia, apenas alguns móveis que foram tirados de lugar. Mas depois, analisando o sonho, o que me chamou a atenção é que um dos meus chefes, embora fosse ele, no sonho a aparência era completamente diferente. Isso no sonho se destacou. A origem dele é indiana. Então, assim, tive que descobrir o nome dele inteiro, porque a gente usa os pseudônimos. Tive que descobrir o nome dele inteiro, porque eu entendi que existia uma mensagem através do significado do nome dele. E o que me fez entender que eu tinha que buscar esse significado é que era um ambiente que faz parte do meu dia a dia, que houve algumas mudanças, algumas coisas estavam fora de lugar, mas o destaque desse meu chefe, que eu conheço ele apenas no ambiente de trabalho. Então eu não sei detalhes dele, eu não sei muito bem as características dele. Mas como ele se destacou pelo fato de estar diferente, eu vi que tinha uma mensagem ali. Então fui buscar o significado do nome dele. E o significado desse nome quer dizer feliz. Olhei, analisei e não entendi muito bem. Mas já na sequência, o que aconteceu na vida real? Um outro chefe meu veio comentar que é uma empresa grande onde eu trabalho e que houveram umas mudanças no setor administrativo.
E com isso eles demitiram várias pessoas que tinham a mesma posição que eu tenho, mas que eu tinha sido mantida na minha posição. O que o sonho me disse? Deus estava me avisando em sonho que haveriam algumas mudanças no meu ambiente de trabalho. Ou seja, eu estava sonhando com o meu trabalho, mas alguns móveis, embora fossem iguais, tinham sido mudados de lugar. Mudanças no meu trabalho. Mas eu, dentro dessas mudanças, fui mantida. Eu estaria bem, estaria feliz. Qual é o propósito de Deus mostrar isso pra gente em sonho? Na verdade, Ele está mostrando a marca, o cuidado, o amor dele na nossa vida. Porque se Ele não tivesse me falado nada, que Ele estava me guardando, porque é isso, essa mensagem. Vai acontecer mudanças, mas eu estou te guardando nesse lugar. Eu tenho controle das coisas. Então Deus deixou para mim uma mensagem de amor através desse sonho, que Ele tem controle, o cuidado dele na minha vida. E isso é maravilhoso. Então agora, através do nome desses 10 personagens que nos levam até Cristo, a gente vai entender a mensagem que aponta para Jesus. A genealogia ela começa com Adão. Adão ele quer dizer homem, quer dizer humanidade, aquele que foi criado do barro. E o barro tem a mesma origem no hebraico da palavra vermelha, veio da terra vermelha. E o vermelho está falando de sangue. Lembre-se que tudo isso está apontando para Cristo. Então Adão está falando do princípio, da origem do homem, da humanidade. O segundo nessa genealogia é Sete. E Sete significa aquele que foi definido, nomeado. Em Gênesis fala que ele veio no lugar de. Enos foi o terceiro nessa sequência. E ele significa ser humano, homem, pessoa mortal. Cainã é o quarto. E o nome dele quer dizer aquele que adquire, possuidor. Maalaleel quer dizer santo, bendito de Deus, abençoado. Na sequência temos Jared, que quer dizer descida, descendente. Enoque quer dizer iniciado, consagrado, dedicado. Ele é a 7ª geração e é aquele que foi arrebatado por Deus, fazendo referência ao 7º milênio, o tempo do arrebatamento. Matusalém, a 8ª geração, o homem que mais viveu em toda a humanidade, quer dizer quando ele morrer, isto virá. Os cálculos nos mostram que ele morreu bem próximo a quando Noé entrou na arca, bem próximo ao dilúvio. Lameque foi pai de Noé, a 9ª geração. E quando ele teve o filho Noé, ele profetizou sobre o Noé, falando que o Noé seria a esperança. Mas o significado dele, do nome dele, quer dizer pobre, sem esperança. Noé é o 10º e o seu nome quer dizer descanso, repouso, de vida longa. A primeira aplicação dessa genealogia, desses primeiros 1000 anos da Terra, do ser humano, ela fala do final de um ciclo, fala do dilúvio. Mas, através dos significados desses nomes, eu quero te mostrar o quanto que a união, a junção desses nomes, estão apontando para Cristo. Isso vem mais ou menos assim. Então, juntando esses nomes, isso vai criar uma sentença. E essa sentença fala o seguinte: para a humanidade foi nomeado um mortal, possuidor das bênçãos de Deus. Sua descida foi dedicada a Deus, para que quando ele morresse, a desesperança se transformasse em descanso. Então, através do significado dos nomes, dessa genealogia que vai chegar até Cristo, está apontando o que vai acontecer no final, no começo. Jesus veio como homem mortal, e ele nos leva até o descanso através da sua vida, do seu sacrifício. Toda a nossa desesperança pelo fato da dificuldade, pelos momentos de tribulação, são transformadas em descanso, que é quando isso faz referência do período que a gente vai entrar no milênio, e que vai viver a eternidade com Deus. E veja que em Zacarias 8:23 está explicando o número 10 como totalidade, como representando todas as gerações, todas as nacionalidades. Então, através da genealogia, através do significado do nome, das pessoas que nos vão levar até Cristo, Deus está mostrando quem seria Jesus, o que aconteceria com ele, e que através dele nós teríamos salvação, que ele é o caminho para a salvação, para o descanso, para que nós possamos estar em Deus em descanso. Bem, então hoje nós falamos do significado do nome das pessoas. E eu quero te lembrar que em sonho, quando você me escrever, ou quando você estiver pensando, analisando, tentando interpretar o seu sonho, você é a pessoa que sabe dizer o que uma pessoa representa no seu sonho. Se ela está apontando para uma área da sua vida, ou se ela é uma marca temporal do seu passado, do seu presente. Ou então, Deus está querendo falar contigo através de alguma característica das pessoas, ou desta pessoa, ou ainda falando através do significado do nome dela. Mas só você, a pessoa que sonhou, é a pessoa capacitada
para dizer isso, porque é você que conhece a relação entre essa pessoa, a sua vida, o momento que você está passando. Por isso, o significado de pessoas é bem importante em sonho. 1 Coríntios 13:9 diz o seguinte: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso quer dizer o quê? Que através daquilo que a gente conhece, a gente pode entender a profecia que Deus está falando através do nosso sonho. Mas você sonhou? Sonhou com pessoas? Sonhou? E daí?